Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Presença em Cena. E aqui é um espaço onde falamos sobre posicionamento, marca pessoal e protagonismo. E hoje não temos apenas uma, mas duas convidadas super especiais, mas só vou contar para vocês quem são após a vinheta. Hoje eu trouxe duas convidadas que constroem, lideram e aparecem de formas muito diferentes, mas com uma coisa em comum: as duas sabem ocupar o espaço que é delas. A primeira é mentora, empresária e criadora de um método de gestão e performance. E ainda lidera o CEMEC com o projeto Move, um conselho que reúne e impulsiona empreendedoras. A segunda trabalha com rotina, clareza e execução e prova que organizar mente é o primeiro passo para qualquer transformação real. Ela constrói tudo isso vivendo nos Estados Unidos. Sejam muito bem-vindas, Lana Rettori e Lila Lopes. Tudo bem com vocês? Uma honra estar aqui. A gente está super feliz, né, Lili, de estar participando do seu podcast, de estar tendo essa conversa agradabilíssima que eu tenho certeza que vai trazer aí muitos insights para muitas mulheres. Não tenha dúvida. Chamei vocês aqui para o meu podcast porque realmente é um podcast onde a gente fala sobre posicionamento, sobre marca pessoal, sobre trajetória de vida, e eu acho que vocês têm muito a acrescentar para as mulheres que vão, e homens, né? Porque agora a gente também está com um público masculino, tá, gente? Não sabia, mas os homens também estão aqui com a gente. Para essas pessoas, né, que nos assistem, se inspirarem, ou até mesmo entender a forma, a mente, como vocês pensam, para que eles replicarem na vida deles. Né? Eu acho que a melhor forma de aprendizado é através de histórias. Quando a gente conta história real, perrengue real, vida real, isso conecta e faz as pessoas perceberem que todo mundo tem uma história, passa por um processo, precisa viver os processos para chegar em qualquer lugar, né? Com certeza. E eu acredito que a gente é fruto, acho que a gente, nós duas e você também, porque eu venho acompanhando, a gente vai... lê, estuda, pega técnicas, estratégias, fundamentos. Quando a pessoa conta a história de como que ela fez aquilo que ela aprendeu, você faz, entendi. Né? Ontem eu vivi isso aqui no seu evento, quando a menina deu o depoimento de tudo que ela viveu dentro do clube. Quando ela contou os cafés, as coisas, eu falei, é isso. É isso. Ou seja, você tem o conteúdo, mas as histórias de como a pessoa fez aquilo, o que ela pensou, o que ela sentiu, é o que faz a gente dizer assim, é isso que eu preciso fazer. E o quanto é importante a gente estar sempre inserido em ambientes fortes. Falei disso também, não foi hoje? A gente sempre fala, né? A força e o poder do ambiente. Exatamente. Que faz a gente pensar coisas que a gente não pensaria estando sozinhas. Verdade. Concorda? Com certeza. E aquilo que você falou ontem, coragem. Você vê as histórias das pessoas, você vê as trajetórias, né? Eu falo, e você diz assim, não é pra mim muitas vezes. Mas não é impossível. Não. Se eu quiser, eu posso fazer. Exatamente. E se alguém fez, e ela começa a contar o como, eu falo muito pra ela que a gente tá junto, o nosso mind nasceu assim. Nasceu da necessidade. Vamos falar do mind também. Dessa necessidade, mas eu falo porque a gente conecta muito com o que você prega, com o que você fala. Você fala muito de ambiência, a MLS fala isso, os clubes falam isso, porque muitas vezes eu digo que eu fiz isso de me jogar no ambiente, por exemplo, eu vim num evento ontem. Eu não vim buscar uma coisa, eu digo, eu preciso estar lá. Por quê? Porque alguma coisa eu vou trazer, porque eu preciso ir para um lugar fora da minha zona de conforto. Exato. Então, quando você tem essa clareza, e eu acho que você fala disso, ela fala disso, eu falo disso, o tempo inteiro, para que a gente cresça, né? E a gente tem isso em comum, né? Sim. Do se jogar na zona de conforto para que o ambiente faça. Exatamente isso. Você não sabe como fazer, vai lá e fica lá. Só escuta. Eu falo pra ela, a gente se encontra toda terça-feira. Acontece o que acontecia há 2 anos. Terça-feira a gente se encontra toda terça, online, presencial. Pra quê? Não sei. Porque a gente senta, partilha, mas a gente sabe que é um ambiente, eu recebo feedback, dou feedback pra ela, a gente se renova. Né? E eu queria falar sobre isso. Vamos lá, como que nasceu essa parceria entre vocês? Conta um pouquinho do projeto de vocês. Depois eu vou perguntar individualmente, mas... A gente começa pelo coletivo. Vamos começar pelas duas. Tá bom. Então, a gente se conhece há muitos anos, né? Moramos, enquanto adolescentes, no mesmo condomínio, em Maceió. As famílias se conhecem, irmãos estudaram com irmãos. A Lili não parece, mas ela é um pouco mais velha do que eu. Ainda bem que não então, parece. assim, a gente não convivia com os mesmos amigos, mas a gente sempre estava
cercada nos mesmos ambientes. E cada uma tomou sua trajetória. Engraçado, ela teve uma empresa que levava pessoas... Intercâmbio, isso. Que levava pessoas para o mundo. E eu tentei aplicar para fazer o intercâmbio aqui nos Estados Unidos como au pair. E na época eu já tinha empresa, eu já era empresária. Mas eu tinha muito essa vontade de conhecer, de morar aqui. Meus irmãos, meu irmão mais novo tinha feito, a minha irmã mais nova tinha vontade de fazer. E aí eu falei, eu quero ser au pair, primeiro porque eu gosto de criança, acho que é um trabalho que vai me trazer muita experiência. Enfim, apliquei para au pair, tive o meu visto negado, porque falaram assim, você tem empresa, você vai fazer o quê lá cuidando de criança? Aí eu falei, mas eu quero ter esperma. Não, você já tem empresa, vá cuidar das suas empresas. Tentei de novo. Não foi. E não consegui. Eu falei, quer saber? Isso não é pra mim. Larguei, fui viver minha vida e muito jovem eu já entrei no mundo empresarial. E aí, quando a gente se reencontrou, eu convidei ela para participar e foi através da empresa dela que eu fiz essa aplicação, né? Passou o tempo, cada um tomou seu rumo na sua vida e aí eu convidei a Lili para participar de um evento que eu estava fazendo em um dos shoppings que eu tenho loja. Lá em Maceió. Lá em Maceió. E aí, não sei por que, a gente se encontrou assim por acaso e eu convidei. Eu acho que foi por alguma coisa do Instagram que ela identificou. Eu já estava me posicionando como palestrante, já fazia consultoria no Sebrae e tal. Eu já estava me posicionando como isso. Então, ela disse assim, me convidou sabendo que eu me interessaria em estar. Foi um evento no shopping, com palestra, com essas Grande, no coisas. cinema, bem interessante, sobre gestão e tal. E aí, quando a gente saiu desse evento, a gente foi tomar um café. Lembra do café que a menina falou ontem? Começou a me fazer um monte de perguntas. E eu estava numa busca muito grande por uma retidão espiritual. E eu via nela um exemplo disso. Então, eu comecei a fazer perguntas, mas eram assim, perguntas profundas. Não, gente, num café que a gente tinha acabado de se encontrar, saiu do evento, a gente sentou, acho que umas 3 horas sentadas, e ela começou a perguntar e a falar e a partilhar tudo, de repente, assim, da vida profissional, pessoal, tudo. E aí a gente começou a conversar. Daquele dia em diante, a gente colou em tudo. Espiritual, a gente tem um grupo, a gente treinava junto crossfit, a gente, tipo assim, eu sentia que ela agregava muito em mim e ela sentia que eu agregava muito nela, em coisas diferentes. Mas é aquela ambiência pequenininha, mas assim, a gente não desconectou, porque eu entendia que se eu estava perto dela, eu crescia em todos aqueles pontos que a gente sabe, e ela sentia que eu ajudava ela no que ela precisava. E a gente, em 2 anos, a gente mudou completamente. E o engraçado é que as pessoas ao nosso redor falavam assim, vocês duas não têm nada a ver. E não tem mesmo. Vocês são muito diferentes, que vocês nunca vão se dar bem. Não, a gente percebe já até na hora da fala. Em tudo. Né? A Lana é mais centrada. Ela é meiga, ela fala, né? A Lina já... Por isso que Não, ela... vamos fazer, vamos acontecer, né? Então, ela faz assim, às vezes, assim, ó. Entendeu? Calma. Não. Mas sabe o que Mas eu eu acho? preciso bom. puxar ela também. Isso É isso que eu ia falar, é Isso é igual bom. casamento, né? Quando você se conecta com uma pessoa muito parecida com você, os atritos são maiores. Ou bate de frente, eu fico os 2 para trás. Isso. E quando as pessoas são diferentes, elas se complementam. Então, eu falo isso pro meu sócio nas empresas, que é meu irmão. Eu falo isso pro meu marido. Assim, meu marido é o oposto de mim, ele é super calmo, tranquilo, Eu também. paz e amor. O dela também. A gente é acelerado. Eles falam assim, eu não tô acreditando que vocês vão arrumar no meio das férias. Em Orlando, um trabalho. Um trabalho. Eu falei, podcastzinho ali. Só uma coisinha. Aí que, ó, ainda bem que deu. É. Ainda bem que deu. bem que Quando deu. a gente diz que vai fazer. Isso. E aí foi isso. A gente começou a se conectar e várias coisas começaram a acontecer. E a gente falou assim, a gente tem algo grande para fazer juntos. Eu não sei o que que é. Vai aparecer. Mas uma hora a gente vai entender. E aí começamos a construir a ideia do Mind. E o Mind nasceu de trás para frente. Primeiro foi um negócio gigante. A gente planejou um negócio gigantesco, com imersão, Não. de 3 dias. Louco. E não. E eu queria, a gente com queria ticket fazer... alto para poder pegar uma casa em Milagres. Foi uma coisa assim. A gente projetou o fim. Só que a gente tem que viver o processo do meio, né? E aí, muitas horas de conversa investida, muitos cafés, a cafeína lá em cima, muito treino. E a gente fazia na nossa rotina o desenvolvimento do que viria a ser esse projeto. Então, a gente começou de uma energia que a gente sentia, de uma espiritualidade. Deus estava conduzindo os nossos caminhos, sem saber direito o que que era, mas que alguma coisa ia sair. E o que é o Mind? Aí, Lili, eu deixo com você. Então, o Mind é um movimento de mulheres. Ele começou com isso. A gente acredita muito, a gente gosta de neurociência, de mentalidade. A gente sabe que tudo começa na mentalidade. E o que fez essa diferença na gente foi isso. Então, eu falei, a gente precisa de algo que
comece como que a gente impacta na mentalidade das pessoas, como que a gente impacta na nossa. E aí veio, eu já tinha feito outros eventos, eu já fiz vários treinamentos nas outras empresas que eu trabalhei, eu chamava de Mind, de experiência da mente. E eu fazia dinâmicas, trabalhos, ferramentas, eu usei nas minhas equipes. Quando eu falei, ela falou, amei, é esse. É isso, experiências da mente. Por quê? A gente, em todos os nossos eventos, a gente cria experiências para as pessoas. Nada é só palestra. Tudo tem experiência, tem sentimento, tem dinâmica, tem feedback, tem hot seat. Então, a gente criou um movimento que não é teórico. A gente não dá aula. Tipo assim, a gente queria o quê? Quais foram as experiências que fizeram eu ter um insight, um ponto de inflexão? E assim, uma coisa interessante e importante é que é a busca pelo network qualificado, mas não é um network raso, onde as pessoas estão ali para conversar e ver o que vai acontecer. O que a gente queria era implantar na mentalidade das pessoas o equilíbrio, que a gente pode sim ter uma carreira de sucesso, a gente pode sim ter uma família estruturada, a gente pode sim ter a saúde em dia, e consequentemente se sentir mais bonita, tá com a autoestima melhor, e que esse equilíbrio é o que traz a alta performance. Que a alta performance, resultado, não é você ter muito sucesso em uma área, é você realmente conseguir construir o equilíbrio. Então, a nossa ideia... Vamos entrar numa polêmica? Vamos. Meu Deus. Adoro. Eu vou ter que polemizar. Ai, meu Deus. Por quê? Equilíbrio. Você falou que tudo é equilíbrio. É um caos organizado. Eu sempre bati na tecla que equilíbrio não existe. Não, o que eu acho? O equilíbrio... Deixa eu... A gente pensa diferente nisso. a gente pensa bem Porque diferente. o que eu acho? Por exemplo, eu sou mãe, eu sou empresária, Atleta. eu sou atleta, eu sou mentora. Aqui nos Estados Unidos a gente ainda é dona de casa, a gente é taxista, né? Que tem que levar todo mundo para cá e para lá. Eu tenho todas as minhas funções. Mas, por exemplo, o que eu acredito? Ontem foi um dia de evento. Ontem eu não consegui ser mãe. Ontem eu fui a Camila mentora. Então, eu não acredito no equilíbrio. Então, ontem os meus filhos ficou no segundo plano. Eu não equilibrei. Ontem ele ficou no segundo plano. E óbvio que hoje e amanhã eu vou equalizar. Entendeu? Eu consigo... Então, assim, a gente vai... O que eu acredito? O bebê que tá chorando é o que você pega primeiro. Isso. Entendeu? Então, assim... hoje eu vou fazer o evento. Eu sei que Camila mãe, Camila empresário, porque os meus negócios também pararam, porque eu fiquei aqui no evento. Então, Camila mãe, Camila empresária, deu uma segurada ali. Aí eu sei que agora eu tenho que correr atrás desses dois que ficaram segurados, entendeu? E deixo a Camila mentora de lado. Então, cada hora entra uma Camila. Então já isso. Exatamente Na verdade é o isso que a gente seguinte, fala. então não é polêmica. Foi você outro, não precisa- na verdade é só outro conceito. olhar, sim. A gente chama isso de equilíbrio. Em que Entendi. sentido? Não é Entendi. que eu vou fazer tudo todo dia, é que eu vou dar atenção a tudo, manter todos os pratinhos rodando, manter todos os potinhos cheios, maridos, filhos, amigos, de uma forma equilibrada. Em que sentido? O que eu chamo de dar conta de tudo, que a gente não dá conta de tudo. Mas pra minha casa tá ok. Meu marido, meu casamento tá ok, meu relacionamento tá ok, minha espiritualidade tá ok. Abrir mão. Entendeu? Entendi. Eu não preciso ser uma Aí mulher sim. divorciada, solteira, Sim, pra ser uma poder boa ter profissional. carreira de sucesso. Eu não Exato. preciso não ser mãe para poder conseguir ter prosperidade na minha carreira e, consequentemente, ter um casamento. Porque o que a gente recebe muito são mulheres desesperadas, achando que assim, eu não vou dar conta, porque o meu sonho é ter essa carreira, mas eu não vou conseguir ser uma boa mãe. Ok, você não vai conseguir ir para todas as apresentações, você vai deixar de mandar o bonequinho cortado com cabelo de papelão e tal. Ok, tá tudo bem. Nesse momento você vai ter o grupo de mães que vai te ajudar, vai ter uma mãe que vai te salvar. Você não vai ser a melhor mãe do mundo naquele dia, mas vai ter outro dia que você vai ter um tempo de qualidade com teu filho e você vai conseguir entregar isso. É o não abrir mão, que a gente chama de equilíbrio e você chama de Equalizar, De né? equalizar. Eu vou equalizando. Isso. Sobe esse aqui, Mas desce esse aqui, A vai... gente chama de equilíbrio, mas é isso aí. Entendi. É isso aí, é a gente saber que dá. E aí entra toda a parte de espiritualidade, que a gente fortalece muito, que eu acho que cada pessoa... Não estou dizendo que é certo você largar tudo e ser sua mãe, ou largar ser mãe e ser só... Não tô falando, a gente não está
questionando isso. A gente sente, eu preciso dos meus negócios, eu preciso disso aqui. Eu falei pra ela, eu tô aqui, eu preciso disso, daquele evento de ontem. E o meu marido já sabe que eu sou uma melhor mãe se eu estiver nesses ambientes. Os meus filhos já sabem. Então, a gente, para montar nossos eventos, a gente ia pro CrossFit primeiro. Eu sei que eu preciso da minha saúde em dia, senão eu não consigo dar conta dos meus filhos, do meu marido, do meu trabalho. Então, a gente encontrou uma forma, que eu acho que a gente acabou se conectando muito por isso, de que se a gente der cuidado de todas as nossas gavetinhas, né, de todos os nossos pratinhos, a gente vai ser melhor em todos. Então, tem dia que é mais, tem dia que é menos, tem dia que eu só trabalho, tem dia que a gente é só mãe. Tem dia que a gente vai cuidar de saúde e espiritualidade. É o que você chama de equalizar. A gente chama de equilibrar, mas a conceito é o mesmo. E me falam 3 pilares do Mind para essas mulheres. Quais são os pilares para elas? Para elas falar assim, ó, se apegue nisso, nisso e nisso. Propósito. É o primeiro, você tem que, se você não sabe, tá na moda hoje falar de propósito, né? Mas o propósito é a sua razão de ser. Eu falo assim, do dia que eu entendi o que eu queria pra minha vida, até pra tomar um café, eu revisito o meu propósito. O meu propósito principal é ser ponte. Então, se isso aqui não estiver me fazendo levar a pessoa pra algum lugar, ou me levar pra algum lugar, pra mim não vale a pena. Não. Sabe? Então, Eu não vou nem perder meu tempo pra isso. Não vou nem perder meu tempo pra um cafezinho, porque eu conversava com ela e falava, cara, o povo fala, me liga e fala assim, vamos tomar um café? Ah, não, sabe o que é? Eu tô com dinheiro aqui e eu não sei se eu invisto no shopping tal, no shopping tal, no shopping tal, no shopping tal. Que a loja delas são de shopping. Aí eu comecei a entender que as pessoas me procuravam pra dizer o que elas tinham que fazer. Elas queriam uma consultoria. E acontecia comigo também. E eu ia. E eu passava horas. Entendeu? Então, por quê? Porque eu não sabia o meu propósito, eu não entendia. E aí eu comecei a direcionar isso de uma forma melhor. Então, quando a gente construiu o Mind, a gente falou assim, a primeira coisa é a gente fazer essas mulheres entenderem qual é o propósito de vida delas. Porque vai ter mulher que vai dizer assim, não, o meu propósito, eu já tive mentorada, falou assim, o meu propósito é ser mãe. Eu falo, então vai em busca disso, o mundo não vai parar, vai ser mãe agora e depois você vai viver outra coisa. Até porque o propósito não é eterno, a mesma coisa o tempo todo, né? Momento. Então, assim, o propósito é muito forte. O equilíbrio, nesse sentido, de poder construir várias coisas e ter várias frentes. A gente trabalha muito também o espiritual. É essencial. Esse é um diferencial muito sim. nosso, porque, assim, a gente se conectou com muitas coisas de negócio. Quando você falou do Mind, eu até nem concluí como que ele nasceu. A gente tem o conceito que a gente precisa estar em ambientes fortes. E a gente começou a procurar esses ambientes. Eu sabia que eu precisava. De tantos podcasts e tudo, eu falava assim, todo mundo fala isso. Quer crescer, esteja num ambiente que... Então eu percebia que os ambientes que a gente estava, e eu buscava network, grupos, participar, eu ficava procurando. Quando eu chegava lá, se apresentar e o que vende. Sabe aquela coisa assim? Eu falei, não é isso. Eu não quero vender o meu negócio. Até porque para vender eu não preciso desse grupo. Tá todo mundo vendendo ali naqueles grupos. Então eu não queria tomar um café só. Eu não queria ir só para uma palestra, alguém explicar como você posiciona na rede social. Porque a gente já tinha... E aí eu percebi que o nosso grupinho em volta da gente já tinha passado dessa etapa do início, do se posicionar, tenho vergonha de fazer stories. Não era isso. Então a gente disse, vamos criar o grupo que a gente quer que exista. Então a gente vai criar um grupo com um brainstorming, com mastermind, com tudo aquilo que a gente vê, falando muito mais... por exemplo, existe um nível de momento de vida que a gente quer muito sugar e aprender. Chega uma hora que você quer partilhar aquilo ali e você já não segura mais a informação. Você pega uma mentora, você pega uma pessoa como aquela que deu a palestra ontem, você pega você ou essas pessoas da MLS, eles dão tudo quando eles entregam. Por quê? Porque não tira deles. Quando você dá mais, você multiplica. Quando você está em grupos que as pessoas não querem contar a estratégia, não querem dizer... Se eu pergunto, Camila, como que você fez tal coisa? E você segura, é porque você ainda está precisando ainda do... Porque, na verdade, o nível de consciência ainda é pequeno. Não é isso? Né? Então, a gente percebeu que a gente não estava tendo um lugar para ir pronto. Eu queria um grupo da MLS desses. Qualquer um desses, só que não tem lá. Então, o que eu falei para ela? Mostrei todos. Ela conhece quase todos que eu fiquei mostrando para ela. Maratonei, sabe? Maratonou todos. Eu falei, a gente precisa... ir para um grupo desse, estar dentro de um desse pra gente. E depois montar o de você montar para estar dentro do MLS. Exatamente. E a outra foi para que a gente tivesse o nosso
ambiente de De transbordo. Eles mesmo, falam, né? de Então, troca. o que aconteceu? O primeiro evento que a gente fez já criou diferente, escolheu a dedo as pessoas, não deixou todo mundo se inscrever. Não pode se inscrever, as pessoas precisam aplicar. A gente- seleciona. Nós duas selecionamos as pessoas que vão participar. Sabe o que foi legal? Primeiro, a gente botou muita entrega, botou hot seat, todo mundo participou de uma forma... Isso é melhor. Não, foi uma riqueza, porque as pessoas entregavam. Por exemplo, aqui tinha a clínica mais isso. Como que você faz isso na sua clínica? Ela entregou. Como que você faz isso? Como que você investe isso? Então, o nível da conversa foi assim, muito profundo. E todo mundo saiu. A gente fez 5 eventos, 4 eventos? 4 eventos lá. 4 eventos com 40 pessoas. Tudo Todas. em Maceió. Tudo em Maceió. Mas assim, todos de alto nível. Brunches, Lugares maravilhosos. sushi na beira da praia, coisas assim. Todas com experiências legais, conteúdos profundos. E a gente consegue ver na próxima as pessoas contando negócios que fizeram, decisões que tomaram, feedback. carreiras que trocaram, de coragem que tiveram de fazer algo que não fazia. É tomar decisões de E não é mudanças. delicioso a gente ver isso? Nossa, não, a Gisela, sabe Eu aquela me êxtase? arrepio. Ó, Eu me arrepio. quando a menina contou, as meninas que se fizeram uma sociedade e saíram de algo que elas estavam procrastinando. Eu tenho um workshop meu de gestão de tempo e produtividade e execução. Elas saíram do nosso evento, fizeram esse workshop, voltou para o nosso próximo evento contando que elas viraram sócio de um projeto novo que era um sonho por conta daquele impulsionamento do evento. E foram milhares de reais feitos entre eles. Então eu falei para ela, funciona, é isso que a gente tem que fazer. Por isso que a gente fez os outros. Já é validado. Isso Isso. que é o importante. E já todas tá as pessoas validado. querem ficar mais, elas querem voltar quando é o próximo. Então a gente entendeu que esse é o caminho, o conteúdo é esse, o formato é esse. Então a gente tá nesse processo. E agora, Lilian tá morando aqui. Isso. Lana lá. Lilian aqui, Lana lá. E como vocês vão fazer agora para esse projeto Mind? Ele vai vir para os Estados Unidos? Ele vai continuar no Brasil? Ele ganhou o mundo. É. Do Já estamos aqui. De Maceió Aqui. para o mundo, já estamos aqui. Aham. Na verdade, estar aqui hoje chancela o que a gente pensou. Falei, Lana, a gente começou aqui pequeno, a gente começou com essas pessoas. Mas, por exemplo, pessoas daquele grupo já me procuraram dizendo que querem vir morar aqui. Que legal. Pessoas daquele grupo já me perguntaram como que eu me conecto com as pessoas aí. Então, onde? Porque já acham que a gente sabe o acesso. caminho. Sabe o caminho. Entendeu? E a outra coisa é que, assim, a gente, ela é muito do presencial. Muito. Eu confesso. Você prefere aqui o one-on-one? Eu também Eu prefiro, tenho uma mas... dificuldade imensa, sabe, em trabalhar no online. No sentido, pandemia, eu surtei. Eu queria ter reunião olhando para minha equipe, eu queria encontrar as pessoas. Então, assim, os eventos presenciais, eles me abastecem demais. Uhum. E eu confesso, eu não sei fazer tudo. Eu não sei fazer algo online. Então, eu tô trabalhando isso em mim. Sim. A gente tá construindo. A Lili é muito mais Na vamos, pandemia, vamos ele é fazer. desenrolado. É. Na pandemia eu trabalhava na época do Caio e a Fabi, na empresa de venda direta. Então a gente trabalhou no online e a gente cresceu absurdamente online. Então eu peguei hoje uma facilidade, eu faço tudo online. Eu faço evento, eu ligo todas as coisas aqui, dou um workshop online. Eu dou uma aula, fazia 3, 4 horas de workshop online, porque eu tinha que fazer naquela época. Então a gente hoje está unindo os dois. Isso. Vai manter o presencial lá, com o telão, e eu vou participar lá, e quando eu puder ir, eu vou. E vai manter os online, inclusive, já dando spoiler, a gente vai fazer um primeiro programa nosso, até dar mais conteúdo do que o presencial, porque dá tempo de fazer. Aham. E a gente vai fazer um programa agora com nossos fundamentos, com tudo que a gente Que faz online, sensacional. para entregar o que a gente entrega lá. Inclusive, ela vai ficar responsável pelas experiências que a pessoa vai ter que ter no online. E a gente vai se unir aí. Eu acho que a gente vai expandir. Isso faz com que a gente consiga escalar muito mais do que o presencial. Online escala. E eu saio de Maceió, né? Eu saio de Maceió e alcanço outras pessoas que estão em outros lugares, que se conectam e nunca teriam a possibilidade de ir. E outra, ó, a gente segue, a gente sempre, desde que começou o Mind, a gente definiu que as terças à tarde são nossas. Então, Bloqueou na agenda há elas são 2 anos. bloqueadas, tá lá. Mesmo que a gente, tem perrengue, tem isso, às vezes a gente faz dentro do carro, começa dentro do carro e termina, mas é o nosso momento de construção. Então, Sim. mesmo quando ela veio, a gente continuou Continuou. tendo esses momentos. É terapia, é consultoria, é brainstorm, é mastermind, tudo. A gente faz tudo. Então, por quê? Porque é o que a gente quer proporcionar para as outras pessoas. A Sim. gente primeiro se abastece, faz essa troca, começa o nosso momento. Hoje tá difícil, é isso, e depois a gente equilibra e entra nos nossos projetos. E uma coisa funciona. Porque, vê, ela me sustenta, eu sustento ela, vamos assim dizer. Porque, por exemplo, a gente acabou de chegar, ela me pegou lá, a gente acabou de se encontrar. A primeira coisa que a gente fez foi uma oração, foi entregar o dia, foi agradecer, porque
tudo que a gente vem fazendo, com o que a gente aprendeu e com as nossas técnicas tem funcionado para a gente e para as pessoas à nossa volta. Então já está validado. Então, tanto a minha mentoria individual como a mentoria dela tem muitas histórias e validações. Já ia até chegar nessa. Vocês estão montando ali, vocês têm um mind, né, que é em conjunto, mas cada uma tem a sua mentoria. Tem. Isso. A sua mentoria lá em Maceió. Isso. Me fale um pouco sobre. Então, a minha mentoria, ela começou, minha origem é o varejo, né? Eu sou varejista de barriga no balcão, nascida e criada dentro de loja. Nós shopping. temos marca própria, onde a gente faz desde a concepção do produto até a entrega final. Não temos fábrica, mas a gente faz toda a concepção, modelagem, todos os aviamentos que são utilizados. E eu sou sócia do meu irmão. Meu irmão é focado no produto e eu sou focada nos processos e nas pessoas. Entendi. Então, eu entendi com o desafio da empresa familiar. Meus pais foi que montaram a origem da primeira loja. Foi a primeira loja de moda masculina de Maceió. Meu pai é um argentino que veio da Argentina, do interior minúsculo, e montou, né, a marca, a Ombre. E, em seguida, a gente assumiu e prosperou. Então, chegamos a ter 10 unidades de lojas físicas, todas com marca própria. E eu entendi, eu falava assim, eu não quero só vender roupa. Eu não vim para esse mundo para vender roupa. E eu comecei a entender o que era o meu propósito. Eu gostava das pessoas, eu gostava de transformar as vidas. Treinamento. Eu gostava de fazer com que as pessoas... Quem que quer ser vendedor hoje em dia, cara? Quem é que quer fazer? Vou botar o meu currículo para ser vendedor de loja. Ninguém quer. E eu formei a minha liderança. Todos começaram como vendedores e hoje são supervisores, supervisores gerais. E eu quero que eles sejam meus sócios. Eu quero sair dos negócios, que eles assumam os negócios para eu fazer as minhas outras coisas. Então, eu comecei a validar esse método sem saber que era um método. Entendi. Como De sempre, gestão. né? A gente sempre primeiro vive e depois a gente descobre que é o método. digere que aquilo é um processo. Isso. Porque tudo é processo. Exatamente. Então, foram 25 anos de experiência, construindo a formação de pessoas, liderando equipes, formando pessoas. E aí eu comecei a entender e formatei o meu método. E o que aconteceu foi o seguinte, eu fui convidada para ser coautora de um livro, inclusive com o Cris, né? Minha cunhada maravilhosa. Sim. Te amo, Cris. Cris estava com esse livro. E aí eu fui convidada e eu só tinha 15 dias para escrever o meu capítulo. E eu fiquei alucinada, porque eu tinha tudo na minha cabeça, mas eu não tinha escrito. E aí eu fiz uma viagem. Ok, Mara. Falei, agora toda vez que eu for escrever vai ter que ser assim. Olha lá, ó o método. Ó o método. Ó o método. Isolou do mundo, saiu da própria... Entrou numa bolha. Exatamente. Depois de 12 anos sem viajar sozinha, minha filha mais velha, enfim, viajei sozinha. E em 2 dias eu consegui colocar no papel o que era o meu método. Quando eu vi aquilo, eu me apaixonei. Falei, que coisa linda! É isso! Amiga, leia isso! Leia, mandei pra ela, leia, olhe, por favor, não sei o quê. E aí eu entendi que eu tinha um método construído, validado, e que ele podia ajudar muitas outras pessoas. Porque desde o comecinho lá eu queria inspirar relacionamentos. Eu não queria vender roupa. Então eu melhorava o meu relacionamento com o meu fornecedor, com o meu vendedor, com o meu cliente. Eu colocava lá, eu tinha 10 lojas, eu tinha mais de 70 colaboradores. E o telefone para reclamação era o meu WhatsApp. Uau. Eu colocava lá, para sugestões, dúvidas, porque eu entendia que o cliente que tinha o trabalho de fazer aquilo ali, ou ele estava muito chateado, Ou muito feliz. ou muito feliz. E eu queria conhecer esse cliente. Então eu comecei, a gente na pandemia, assim, o meu irmão é bem diferente de mim e a gente se complementa demais, é um super sócio. Depois, infelizmente, eu perdi meus pais, a minha irmã mais nova também entrou no negócio e encabeçou a gestão de marketing e o negócio bombou de uma forma, porque faltava isso aí. E aí eu comecei a ser procurada por outras pessoas para ajudar a montar a gestão das empresas. E aí eu comecei a enveredar para a área de saúde. Algumas clínicas, eu tenho uma grande amiga que mudou de especialidade, queria montar a clínica dela, falava assim, mas eu não sei nada, eu não sei fazer gestão e tal. Eu entrei com ela junto e assim, em 1 ano a clínica dela já fatura 5 vezes mais. Uau. A gente tem a mesma equipe que a gente montou desde o começo. A gente está indo para uma clínica agora difícil. 3 vezes maior na área médica. Então eu falei assim, o meu método funciona para em qualquer área. E eu já ajudei advogados, cabeleireiros, contadores, mas eu faço isso, eu faço o diagnóstico, eu escuto a história da pessoa, eu vejo se realmente aquilo ali se conecta comigo, se eu vou estar fazendo o meu propósito, e aí eu monto a proposta de acordo com a necessidade. Algumas eu estou presencial, lá vou uma vez por semana, 3 horas presenciais por semana e o restante online. E aí consigo atender com as minhas mentorias aí, graças a Deus, transformar a vida de muitas pessoas. E a sua mentoria é para mulheres e homens ou só mulheres? Mulheres e homens, é para empresas, É pra empresas. empresários que querem organizar Porque a ela gestão. vai para gestão, né? Para sim. gestão, então tanto faz. E você? Me fale.
Então, a minha trajetória também foi de negócios, né? Eu comecei com o Sebrae, eu tive essa agência que era o STB, antigamente lá no Brasil, né? Eu tive por 12 anos. Depois trabalhei com venda, né? Com área comercial e liderei times. Foi quando eu trabalhei com a Fabio, Caio e Berkenbrock e todo mundo lá do... Então, eu trabalhei 12 anos, então foi ali que eu me desenvolvi, assim, demais. Em que sentido? Eu primeiro trabalhei com colaboradores, então eu liderei uma equipe de funcionários. E depois eu trabalhei com pessoas que não eram meus funcionários e eu precisava motivar, inspirar, dar um jeito deles fazerem o que eu precisava que eles fizessem e que eles queriam fazer. E aí eu desenvolvi uma habilidade que eu precisei para mim, que foi gestão de tempo, ordenar a mente, então conectar isso com... A gente às vezes fica buscando, né, dinheiro, na organização, tudo. Então, assim, eu tive que fazer isso para mim. Era o TDAH ali, você fica assim... Eu queria tudo, então a sensação de correria, a sensação de sobrecarga era muito grande, de não dar conta. E eu comecei a arrumar uma forma de fazer isso. E aí entrou a agenda. Eu sou a mulher da agenda, onde eu tô, né? Tudo. Onde eu tô aí com a minha agenda na bolsa, né? Inclusive é da Mar. Sensacional aquela agenda. Sensacional. Não, ela ajuda a vida, né? Inclusive eu vivo... Eu tenho a minha também. Eu sem agenda, eu não sei nem quem eu sou. Mas eu sou assim. Por que acontece? Se tiver na minha cabeça, eu fico angustiada, eu fico ansiosa. Então, quando eu coloco no papel, eu planejo um ano, eu planejo 5 anos, eu planejo um ano, eu planejo 6 meses, planejo o dia, Então, eu faço tudo isso. E aí, vou executar. Por quê? Quando eu vou executar, por exemplo, pra mim tá tranquilo, minha roupa tava separadinha, vesti, vim pra cá, daqui a outra já tá pronta, já sei pra onde eu vou. Eu não fico agora pensando no depois. E eu descobri que isso era um método, que era uma forma de fazer. E eu transformei isso pra negócios, para relacionamentos, para tudo. Você primeiro define o que você quer, depois você desenha o caminho, divide ele em partes e vai vivendo cada dia. E aí eu acabei criando uma forma e eu comecei a fazer mentorias. Eu fiz assim, eu tinha uma equipe de mais de 100 pessoas durante 10 anos online, presencial no Brasil inteiro, que elas precisavam vender, ninguém gosta de vender. É a história que ela falou. E eu precisava que... Eu tinha médicos, eu tinha grandes empresários que faziam parte da equipe. E eles tinham outras coisas. E eu precisava que eles fizessem a coisa Principal. Né, que principal. E para isso eu ajudava você a organizar a sua agenda para sobrar tempo na sua agenda para você estar comigo. Então eu acabei fazendo mentorias individuais para ajudar as pessoas a organizarem a vida dela. Porque ela precisava estar bem de saúde, espiritual, família, o seu próprio negócio para poder estar comigo. Então o que aconteceu? Eu acabei desenvolvendo uma forma de entrar em cada tipo de vida, ordenar isso junto com a pessoa para ela poder ter um objetivo. E eu descobri que isso era um método que eu usei para mim e para as pessoas. Entendi. Então eu criei uma mentoria que chama Tempo para Tudo e Tudo ao Seu Tempo. Tempo para tudo é o que a gente faz aqui. E tudo ao seu tempo é que eu faço o que dá, o que não dá é lá de cima. Vem lá. Vem lá. Então eu faço a minha parte. Eu venho pro evento, eu me arrumo, eu não sei o que. Se ele quer algo a mais, ele traz uma pessoa e coloca na minha frente. Ele vem e traz outra pessoa. Mas a minha parte, eu tô aqui. Tô aqui, tô arrumada, tô estudando, tô lendo, tô fazendo. Tô fazendo a minha parte. Exatamente. Então, chama Tempo para Tudo e Tudo ao Seu Tempo. E depois eu criei um workshop chamado Agendamente, que é agenda, mas assim, conectando tudo isso. E aí eu ensino as pessoas a planejar e executar, planejar e executar. Então, eu consegui tirar muitas pessoas da procrastinação. Eu tenho vários casos. Fiz até uma página bem bonitinha agora aqui, para que as pessoas com os vídeos. E eu fazia isso lá presencial. Comecei a fazer online lá. E aqui naquele evento que a gente foi do Poder do Networking, que eu entrei no seu grupo de mulheres ali, todo mundo ia, eu falei, eu tenho que ir. Tá. E aí eu fui. Na primeira dinâmica daquele troca de pitch, a menina falou, eu preciso disso. Eu quero mudar de país e eu quero crescer na minha carreira. Eu vendi a primeira mentoria aqui nos Estados Unidos online. Sim, e ela já está assim, já vai ter a próxima sessão. Então eu disse, validei mais uma vez. Funciona daqui também. Então a minha mentoria, na verdade, não tem muito a experiência, porque eu não preciso estar lá. Eu pego o que você faz, ajusto. Aí eu estudei sobre neurociência, sobre comportamento, sobre temperamento. Sim. Então eu gosto muito disso. Eu sou a mulher do planejamento. E eu vou falar que eu também sou uma pessoa muito planejada. Eu já vi. Eu gosto de Eu já tudo vi. Eu bonitinho. acompanho. Porque pra mim, eu tenho um lema. Quanto você tá mais preparada, menos pressão. Não é isso? Né? Então é o que você falou. Eu já sei a roupa que eu vou pro podcast, eu já sei o horário do meu podcast, eu já sei a hora que eu tenho que acordar. E eu sou assim pra vida. E aí eu tenho amigos que não são. E eu falo, como que consegue viver naquela correria? Eu tenho uma escola, eu sou sócia de uma escola lá no Brasil, né? Trabalho com uma partezinha, eu ainda fico fazendo daqui.
E aí eu falo assim, como é que tá o planejamento de vocês da agenda? E a pessoa em 2, 3 dias não sabe. Eu sei onde eu vou estar exatamente daqui a 3, 4 dias e na hora. Tanto que a gente mudou a hora do podcast, porque a gente sabia, na hora a gente sabia. Eu falei pra ela. Então, eu não sei como as pessoas vivem. Sei, angústia, na pressa, se sentindo pressão. E perdendo tempo. Sim, perdendo tempo. Não, perde tempo, perde dinheiro. Porque daí sai correndo, esquece a bolsa. E você concorda que ela não vive o presente? Sim. Porque se eu tô aqui agora com meu filho e tô com um monte de coisa pra fazer, eu não consigo estar aqui. Se eu tô aqui no podcast agora e sei que daqui a pouco eu fico meio com a cabeça lá e aqui, eu sinto que quando eu faço isso, eu acho que ela também é assim, pronto, tá tudo pausado, porque nesse momento eu estou aqui. Você vive cada momento. Mas sabe o que é legal? Eu fazia um pouco isso, mas de forma aleatória. E ela me ensinou a fazer. E assim, confesso que essa vida de 40 mais é uma luta. Eu tô pifada total. Eu sei, já passei por isso. Não, eu não vou nem contar aqui as coisas, porque daria outro episódio de podcast, só das loucuras que acontecem. E eu tenho tudo anotado. A minha agenda do iPhone é toda preenchida. Eu tenho agenda manual. Eu ainda coloco os lembretes. Mas ela que me ajudou a se organizar. Visualizar. Que são algumas estratégias que as pessoas não sabem. Sai colando post-it, sai fazendo... Falei, gente, existe uma forma de você organizar isso, primeiro na mente e no papel. Ela já era produtiva. Muito. Ela hoje, para falar, faz, como que você faz tudo isso? Como assim você consegue dar conta? Você não fica cansado, desesperado? Falo, não, de fato eu faço muita coisa, mas eu também não deixo de fazer nada. Mas eu não me sinto faltando, mas existe uma sabe? sensação melhor de você chegar no final do dia, deitar a cabeça na travesseira e fazer, check. arrebentei. Arrasei. Arrebentei. Eu falo direto, falando isso, eu falo assim, tá de parabéns, viu? Hoje você... Olha, e aqui a gente tem um quadro no Presença em Cena, né? Que é, deixe uma dica, um presente no coração das mulheres que estão assistindo vocês, em relação, vou falar em relação ao Mind. Então, as mulheres que querem crescer, terem ambientes fortes, uma dica para essas pessoas que estão sem saber para onde ir. Pode dar cada uma, dá uma. Eu vou falar o seguinte. Primeiro, revisite seu propósito. Se você não souber qual é o seu propósito, pare e descubra. Tem como ter ajuda para isso. O Mind é uma delas, né? E quando você perceber que os ambientes que você tá lhe levam para baixo, corra dele. Corra dele, porque a força que o ambiente tem, quando você sabe o seu propósito, quando você sabe onde você quer chegar, quem você é fortíssimo. E as pessoas que você escolhe compartilhar a sua vida, né? Existe aquele lema que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Às vezes, no ambiente de trabalho, você é obrigado a conviver com aquelas pessoas e você vai se absorvendo daquelas coisas ruins, daquele peso e tal. Sim. E aí você descarrega isso na sua casa, no seu marido, nos Você seus duplica filhos. sem nem perceber. Então, assim, isso é controlável. Isso é controlável. Quando você tem um ambiente de trabalho difícil, tóxico e tal, e você precisa daquele trabalho, você pode ser quem transborda. Sim. E não ser a pessoa contaminada. Então, ter muito cuidado com essas 3 coisas. O propósito, o ambiente e as pessoas. E eu gosto muito do raciocínio do descubra quem você é e quem você quer se tornar. Qual é a história que você quer contar? Né? Eu uso muito isso, a gente usa sempre. Lá na frente, se você tiver a oportunidade de contar tudo que você fez, como você foi, o impacto que você deixou, se você for contar isso para os seus netos, qual é a história que você quer contar? Então, escreve essa história, como que você quer que as pessoas falem? Por exemplo, seus netos, seus bisnetos, a minha avó, eu gosto muito disso. Ela fez isso, disse isso, fez a nossa família, porque o que a gente faz é tirar nossa linha de padrão e subir quando a gente faz o que a gente está fazendo, né? De mudar de país, de fazer... O que é que eu quero? Eu falo muito isso. Conta essa história, escreve essa história, como você quer ser lembrada, como você quer... E aí você vai fazer o seguinte, e agora vamos construir o caminho. Onde eu preciso estar, com quem eu preciso estar e o que eu preciso fazer para me tornar essa pessoa. Porque não é assim, o que eu vou fazer, o tamanho da empresa, nada. Eu preciso me tornar alguém... Para depois transbordar. Exatamente. Quem é esse alguém? Como ele pensa, o que ele come, qual o corpo, como essa pessoa é. Eu falo muito isso. Essa pessoa é assim, tá? Então vamos construir o caminho? Quanto tempo você precisa? O que você precisa fazer hoje, né, para se tornar essa pessoa? Então esse caminho é o processo. Que é o que eu tô vivendo, você tá vivendo, ela tá vivendo e a gente tá vendo ele evoluir. Essa sensação é muito boa, porque eu projetei estar aqui.
Falei pra ela, não é surpresa pra mim, tá em Orlando, tá com você, tá num podcast contando a minha história. Por quê? Porque eu quis que a minha história fosse interessante. Eu venci coisas pra que eu tivesse orgulho de contar. E os meus filhos estão vendo. Eles estão vendo o trabalho que eu tô fazendo. Eu sei que isso tá impactando. Então, isso não foi por acaso, foi intencional 100%. Eu escolhi viver esse ano difícil, porque eu sei que o próximo degrau faz parte de quem eu quero me tornar. E vou falar, minha filha, essa mulher é corajosa, viu? Só de migrar, a gente já sabe. Vocês duas, né? Me A gente já inspiram sabe. porque é muita coragem sair daquela zona de conforto, família, tudo, né? E continuar. E sem contar todos os perrengues, né, que vocês passam para poder chegar, se firmar e seguir. Então, assim, né, rasgando a seda para vocês duas, vocês têm assim todo. Mas é o que você falou, é o propósito. Quando a gente tem um propósito, e eu falo, eu aprendi uma sigla num podcast, o TPQL, tem para quem lutar. Eu sempre pensei nos meus filhos. Exatamente. Então, a minha força, quando eu pensava, quando eu estava naquele perrengue maior, que eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha... Eu sei por quem eu estou fazendo isso. Por quem eu estou fazendo, pelos meus filhos. E ali, acabava. Eu não tenho dúvida, eu vou continuar. Então, quando eu falo em migrar, uma das coisas... Tenha uma força maior, para quando chegar naquele perrengue, você lembrar o porquê você está aqui e por que você não vai embora. Porque se a sua força for pequena... Ou, por exemplo, o pessoal, vou ganhar dinheiro. Você não aguenta. Ou rasa, você vai embora. Você vai embora. Verdade. Né? Meninas, foi um prazer estar com vocês. Amei. Não, tinha conversa para muito mais, tá? Para muito mais aqui. Então, já vou deixar o convite. Você tem que ir pra Maceió, ir lá no Retórica Podcast, tá? Vou. 1h30. Uau! Tô lá. 1h30. Tem vinho. Ou então, sketches. ou então eu trago ela pra cá e a gente faz um Retórica Podcast. Minha filha, aqui a gente tem. Ontem eu não fiz Eu acho que eu vou trazer o Retórica Podcast pra cá. A gente vai trazendo ela. Exato. Gostei, já gostei. Fechado. Retórica Podcast versão internacional. Lugar tem. Meninas, um prazer enorme estar com vocês. Eu gosto realmente de pessoas que mudam, né? Que inspiram as outras pessoas. E esse é o motivo desse podcast, para a voz de vocês, a voz dessas pessoas que inspiram, ir o mais longe possível. E é uma honra pra gente, porque é uma forma da gente entregar o que a gente recebeu. Exato. Quantos podcasts eu já assisti, quantas histórias eu já assisti. E assim, é uma honra E eu poder falo estar aqui muito hoje. sobre isso, sabe? Que conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira. E uma conversa como essa, eu falo pra minha equipe. Às vezes eu falo assim, o que você tá ouvindo quando você tá indo pro trabalho? Que você passa 40 minutos pra chegar no trabalho. Aí eles me mostram, eu falo, posso dar uma dica pra você? Aí eu começo a selecionar e favoritar coisas que mudam a minha vida, que transformam o meu dia, que me fazem... Poxa, então, conversas, assim, eu fiz um podcast por isso, porque eu falava, eu não quero que essas histórias fiquem só pra mim, eu acho que tem que ajudar outras pessoas. Sim. E o seu podcast maravilhoso, super, a gente Parabéns, acompanha. inclusive, Obrigada, porque gente, você eu vê, fico você muito- é pura inspiração. Obrigada, eu Verdade. fico muito feliz. E se pra você fez sentido esse episódio, curta, compartilhe, comente, se inscreva, acesse o sininho, convida a amiga pra assistir, porque vai ter mais episódios como esse. Até mais!